8h em Campos, voltamos ao vivo aqui com o Folha no Ar, ao vivo também no Face, no YouTube, no Instagram, na Twitch TV, em todas as plataformas aí que você pode acompanhar este programa agora, e logo mais às 17h, reprise na Plena TV, e sem dúvida nenhuma um arquivo também muito bacana que a gente vai disponibilizar em podcast daqui a pouco, e que pode ser usado aí posteriormente para fonte de pesquisa também com o Dr. Edilberto Pellegrini, que é dermatologista, coordenador do programa de controle de hanseníase, e estamos falando sobre o Janeiro Roxo, que é o mês, né, de campanha de combate e de tratamento aí da conscientização da doença. E Dr. Edilberto Pellegrini é também diretor da Faculdade de Medicina de Campos. Doutor, eu deixei no bloco anterior uma questão sobre a prevenção ou os cuidados que a gente pode ter para não ser, então, infectado, acho que pode dizer assim, né? Uma infecção, pela hanseníase. Existe alguma forma da gente se prevenir quanto a isso? O Rodrigo citou aqui a influência de bebidas, álcool, essa coisa toda. Só o convívio com outras pessoas, que aí a gente tem um dilema. Se ela leva até 7 anos incubada, como é que a gente vai se prevenir de uma coisa que a gente não sabe? É por isso que os métodos mais cientificamente comprovados do combate à doença é o seu diagnóstico precoce, tratamento precoce e o exame dos contactantes. Contactantes são aquelas pessoas que convivem ou conviveram com o portador de hanseníase nos últimos 5 anos. Em particular, como eu venho reforçando, os familiares, mas contatos sociais também podem incluir nisso, né? E aí todas essas pessoas que fazem parte desse escopo, eles são convidados a irem ao programa para serem examinados, né? Examinados não tendo nenhum tipo de manifestação da doença, a gente recomenda uma dose de reforço do BCG, que é a vacina para a tuberculose. Por quê? Por que uma coisa a ver com a outra? Ambas são micobactérias, né? Uma é micobactéria tuberculose, outra é micobactéria lepre. Então elas têm características imunológicas parecidas, alguns segmentos imunológicos parecidos, genéticos parecidos. E a vacina de uma estimula o nosso sistema imunológico contra a outra também. Não é uma vacina de imunização, que fique claro, você tomando a vacina, eu não vou ter hanseníase. Não, mas ela estimula, faz um boost no seu sistema imunológico, ela melhora a resposta imunológica do seu organismo, dificultando o desenvolvimento da doença, né? Que poderia estar incubada ou não, tá certo? Então, das prevenções é esse exame dos contactantes dos portadores, né? O diagnóstico precoce e o tratamento precoce fazem uma interrupção da cadeia epidemiológica, tá? Então, essa seria a forma. E lembrando, reforçando, que como nós abrimos a nossa conversa, que 90% da população do mundo tem uma resistência natural, que é imunológica, frente à Mycobacterium leprae. Antes de a gente entrar para falar um pouquinho mais sobre o programa municipal, até para a gente divulgar, né, o trabalho que é feito lá, que é um trabalho muito mais amplo e, como eu falei, apesar de ter a chancela de municipal, ele atende a região também, é importante falar sobre isso. A gente tem mais alguns comentários. Primeiro, dar um bom dia também àquelas pessoas que estão com a gente lá nas redes sociais. Então, a doutora Wanda Terezinha Vasconcelos, dando seu bom dia, o Mário Filho, a Marília Tavares, a Sebastiana Gonçalves, que não perde o programa, que é minha mãe, né? Então, a mãe tem que estar sempre acompanhando. Não pode deixar de falar da mãe, não. O Getúlio Araújo, mas dentro lá das perguntas que são feitas no grupo Opiniões lá do WhatsApp, né? Que também é do programa que foi no ar, a gente tem a participação também da Vera Marques, né? Que já trouxe algumas perguntas que ela fez e já até respondeu aqui, mas para aquelas pessoas que talvez tenham sintonizado agora, a gente pode reforçar. Ela fala em relação ao perfil epidemiológico, né? Qual a proporção de casos de hanseníase, considerando, comparando, né, o Brasil com outros países. A gente já falou aqui, as regiões brasileiras, né? A gente falou que o Brasil é o segundo no mundo. Isso. Isso eu falei em relação às regiões, são aquelas onde... O segundo no mundo em incidência e o primeiro em prevalência.
E também ela pergunta nesse contexto Campos também como está. O senhor falou aqui que hoje a gente está numa situação... Hoje a gente está numa situação de controle da doença, né? Já chegando na faixa de controle da doença. E na seria faixa, 1 por 10? Menos de um paciente para cada 10 mil habitantes. Outra pergunta que ela faz também é a questão da sexo, escolaridade, cor. Isso, ela fala sobre isso. A doença, ela sempre teve uma pequena maior prevalência sobre os homens do que sobre as mulheres. Existem algumas coisas imunológicas que as mulheres têm um pouco mais de resposta imunológica com relação a isso. Então, essa seria uma justificativa. Outra justificativa que está nos documentos é que o homem retarda mais a sua procura ao médico. Isso poderia facilitar o desenvolvimento da doença também. Com relação à cor, aí ela está ligada fundamentalmente às condições sociofinanceiras. Então, a gente, infelizmente, tem uma população de cor negra e parda com maior vulnerabilidade. E aí, de novo, a doença se instala com um pouco mais, mas é por conta da vulnerabilidade, não por conta da cor, né? Com relação assim como a escolaridade, né? Assim como a escolaridade que ela pergunta. Exatamente, assim como a escolaridade. E aí tem um detalhe importante, porque a doença ela é fundamentalmente acima dos 30 anos, dos 30 aos 50 anos, ela tem uma maior prevalência da doença. E quando a gente percebe que existe uma maior frequência de menores de 15 anos, né? Não é o nosso caso de Campos, o que significa isso? Significa que a bactéria está sendo difundida com maior quantidade no meio familiar, porque é onde a criança está, né? Então isso é um sinal de alerta importante. Nós já tivemos essa realidade em Campos, não temos mais, mas isso é um sinal de alerta. Então, quando você tem isso, inclusive o próprio Ministério nos exige que a gente faça uma notificação separada para menores de 15 anos, porque quando você tem menores de 15 anos afetados é porque a bactéria está circulando com maior intensidade aonde? No meio familiar. Então ela está sendo mais disseminada, porque a criança está sendo mais exposta. Voltando ao que eu falei antes, que é um período de incubação longo. Se é longo e a criança está desenvolvendo, então é porque ela está pegando precocemente. Então é uma questão do raciocínio bem claro, bem objetivo. E ainda temos mais uma pergunta da Vera, que ela fala que o ano de 2000 apresentou maior redução da taxa de detectação geral. Que ano? 2020. Quanto é da Covid? Ela pergunta exatamente isso. Essa redução pode estar relacionada aos efeitos do menor número de diagnósticos causados pela sobrecarga dos serviços de saúde pelas restrições durante a pandemia de Covid? Sim, com certeza. Isso foi, na verdade, foi um processo horizontal, né, de todas as doenças que teve o seu diagnóstico retardado, mas a gente não teve um boom de diagnóstico depois da liberação restritiva da Covid, não. Então, na verdade, a gente manteve a nossa frequência média. A gente tem uma coisa variável, mas a gente tem em torno de 4 a 5 pacientes novos por mês no programa. Então, é uma frequência bastante aceitável para a nossa região. Acho que a gente pode falar agora um pouquinho, provavelmente, sobre o programa, né? Esse é um programa que ele já tem bastante tempo em Campos, até pelo que o senhor fala, até dessa interação também com a academia, que o senhor falou, com a própria Faculdade de Medicina, com o próprio ENF, para desenvolver pesquisas. Como é que é o trabalho do programa? Há quanto tempo ele existe em Campos? O senhor está lá à frente há quanto tempo? O programa, talvez não com o nome de programa, mas o atendimento especializado de hanseníase é bastante antigo. O primeiro médico que esteve à frente, que eu tenho ciência, foi o doutor Guaraná, e depois o doutor Luiz Fernando Manhães, dermatologista, que esteve à frente muito tempo. Nós chegamos em Campos, né? Eu sou carioca, nós chegamos em Campos em 1988. O senhor veio para isso? Não. Eu vim por conta da faculdade. Que eu queria muito ser professor, então essa foi o meu mote. Mas aí eu comecei, alguns anos depois, não vou precisar exatamente que ano, eu comecei no programa junto com o Luiz Fernando, e depois o Luiz Fernando se aposentou e a gente assumiu. Então o programa já esteve em vários lugares, até ter a sua sede, vamos dizer assim, que fica na Avenida Santa Rosa, sem número, aquela avenida ao lado do HGG, né, passando em frente à rua direita, que divide o HGG do shopping, né, do shopping. E o programa está ali juntamente com a tuberculose. E é muito importante que a gente deixe registrado aqui no seu programa que o programa de hanseníase é um programa de porta aberta, tá?
Isso, desde que a gente assumiu, a gente não restringe o acesso à consulta, a encaminhamento, ao paciente vir com uma referência, não. Se o paciente achar, qualquer pessoa, será que eu tenho hanseníase? Ele pode ir lá e marcar para ser atendido, ele vai ser examinado e, obviamente, vai ser orientado. Se a lesão de pele dele não for hanseníase, ele vai ser orientado a procurar um setor de dermatologia, porque lá o tratamento é restrito à hanseníase. Mas não é um programa de porta fechada, ou seja, só por referência de encaminhamento por outro profissional de saúde. Tem que passar pela UBS primeiro para depois chegar Não há necessidade, né? Não há necessidade. Isso é uma coisa que é importante porque dificulta o acesso das pessoas, o que a gente quer é facilitar o acesso, né? Então não é dificultar. E a gente percebe que existe um caminho também até de encaminhamento da rede particular para vocês, né? Como o remédio é um remédio de distribuição pública, né, gratuita pelo SUS, como nós falamos, ele fica condicionado no programa, né? Mas qualquer médico, qualquer dermatologista, qualquer neurologista, qualquer médico pode tratar o paciente portador de hanseníase no seu consultório, no seu ambulatório, de qualquer outro setor. Basta que para isso ele notifique o caso, né? Porque ela é uma doença de notificação compulsória, então é obrigatório você notificar. E a medicação ela vem em cima da estatística de notificação que você faz. Então o Estado reporta o município reporta para o Estado reporta para o Ministério e o sentido inverso vem com a medicação. Então eu não posso ter 50 pacientes tratando e notificar 20. Eu não vou ter remédio para os 50. Eu preciso notificar os 50 para ter remédio para 50 e mais algum que aparecer. Então esse caminho é bem rígido. E o programa ele não é restrito a campus? Não, o programa, na verdade, ele é aberto para a população total. Existe uma orientação do paciente ser tratado o mais próximo possível da sua residência, para facilitar o acesso de locomoção, menor despesa, assiduidade, adesão. Isso é fato para todas as doenças. Mas a gente não fecha a porta para nenhum munícipe de qualquer lugar. Quando nós fazemos o diagnóstico e ele tem o tratamento no seu município, a gente pergunta se ele quer continuar o tratamento lá no município dele, e se ele disser que sim, a gente faz uma carta de referência com o diagnóstico, com tudo que foi feito para o setor. Não, eu prefiro ficar tratando aqui. Ele é acolhido aqui, né? Isso não é problema nenhum, até porque não existe um custo adicional, né, de maior, é só atendimento médico e o medicamento, como eu falei, é gratuito. Agora, existe hoje um número mais ou menos de quantas pessoas faz esse tratamento regular? Então, a gente hoje? tem uma entrada e saída contínua durante todos os meses do ano. A gente tem em torno de 40 pacientes tratando hoje no programa. Cláudio... Isso em tratamento da doença, tá? Porque a gente tem um cabal de outros pacientes que mantém o seu vínculo com o programa, porque a gente tem alguns desdobramentos que a gente não falou antes, que são chamadas reações rancênicas, que ocorrem em cerca de 30% dos pacientes, que aí trazem um desconforto maior, e esse paciente precisa de um outro tipo de tratamento. O que seria esse desconforto? É uma resposta imunológica exacerbada, ou seja, o organismo dele está brigando contra a infecção, brigando contra o resto. Mesmo depois de curado? Mesmo depois de curado, isso pode permanecer por até 5 anos. Então, até 5 anos? Até 5 anos em média. Aí, então, isso seria o quê? Lesões? Aí ele pode ter vários tipos de lesões, não só da pele, cometendo outros órgãos, entendeu? E a gente tem que estar vigilante para isso. Mas, como eu disse, em torno de 30% dos pacientes apenas, e pode perdurar mesmo após o tratamento. Mas a maioria dos pacientes, 70%, é a maioria, transita com o tratamento com total tranquilidade, sem efeitos colaterais importantes. As medicações são bastante seguras, inclusive elas podem ser dadas para gestantes, nutrizes, né, mulheres amamentando. Não há nenhuma contraindicação formal do remédio, né? E outras doenças que o paciente tenha também não há contraindicações formais. É óbvio que a gente tem que levantar caso a caso, mas de uma forma geral não há contraindicação para medicações. Então a pessoa, uma vez curada, ela está curada. Ela está curada. Ela está curada. Só que algumas pessoas podem ter algum tipo de reações que não quer dizer que a pessoa tenha mais a doença, mas que precisa ser acompanhada. Isso. E há casos de reincidência? Recidiva. Existe, como toda doença infecciosa, há casos de recidiva, mas o percentual é bastante significante mesmo. Tá? Que são aqueles pacientes... tem um fator assim para isso? O fator normalmente é um transmissor não diagnosticado. Entendi. Entendeu? E a pessoa voltou ao seu meio de transmissão. Por isso é importante a família. Por isso é importante a família. E o programa faz esse trabalho muito de O importante acompanhamento. Faz esse trabalho de várias maneiras.
não só na conscientização, né, na orientação, na educação e saúde, mas trazendo o paciente para uma adesão, né? E aí a gente fornece, inclusive, cesta básica para aqueles que têm uma vulnerabilidade social. Esse critério é feito pela assistente social do programa. O programa é multiprofissional, não é só médico que trabalha, a gente tem enfermeiro, tem técnico de enfermagem, tem psicólogo, tem serviço social e fisioterapeuta. É um programa que tem uma equipe bastante completa para atender esse paciente. E a assistente social faz uma análise social e aqueles que têm vulnerabilidade há uma cesta básica de apoio para quando ele vem tomar o remédio, né? E existe também a visita domiciliar, entendeu? Que é feita pelo serviço social, junto com a enfermeira, pela técnica, que é para aqueles pacientes que têm dificuldade de locomoção, que tem familiares que resistem um pouco a vir, a gente vai, conversa. O programa tem ações educacionais em escolas, porque você falou em trabalho, né, em algum momento aí. É uma coisa que não pode acontecer, é uma criança ser afastada da escola porque teve o diagnóstico de hanseníase. Absolutamente isso é contra a lei, isso não pode acontecer. Assim, não tem acontecido, isso é importante. E, eventualmente, quando existe uma dúvida por parte da direção da escola, por parte do professor, o programa está aberto para ir conversar, fazer educação em saúde, fazer trabalho junto à escola, junto à direção, junto aos professores, porque tem que ser ação extramuro, né? Você não pode ficar restrito a receber o paciente. É uma doença que você precisa ir ao campo para combater. Nesse mês de janeiro, teve alguma ação de divulgação? Nós vamos ter nessa sexta-feira uma ação de panfletagem na rodoviária, né? Nessa sexta-feira, e nós tivemos, infelizmente foi frustrante, nós tivemos uma ação na primeira semana no Farol de São Tomé, mas choveu, ficou o final de semana chovendo e acabou que não deu movimento nenhum. Nós aderimos a uma ação que a UENF vem fazendo com o pessoal do projeto de reserva florestal dali, o nome agora vai me faltar. É uma reserva florestal que tem naquela região, eles têm uma casa, isso desenvolve ações sociais com o ENF. E aí nós levamos um grupo de alunos para lá no primeiro domingo de janeiro. Mas infelizmente a chuva frustrou porque não tinha ninguém na praia e a chuva afastou todo mundo e a gente foi frustrante. Mas para sexta-feira agora então tem na rodoviária? Sexta-feira tem um processo de panfletagem. Vai ser pela manhã. Tá certo. E gente, só para reforçar o atendimento lá no centro, no programa, reforçando, ficando ali na rua Santa Rosa, né? Atrás na lateral do HGG. O atendimento acontece de segunda a sexta, de 8 às 17 horas. De 8 às 17 horas, horário normalmente dentro dos ambulatórios. Aliás, tem dois comentários, um aqui, é do Shimoda. Sim. Eduardo Shimoda, aliás, tenho vontade de entrevistá-lo, mas na pandemia ele fez um trabalho espetacular. Sim, estatístico de mão cheia. Rapaz, eu adoro estatística. Sim. Tem gente que fala, tem até piada com esse negócio de estatística, mas eu gosto. Sim. Acredito nos números. Eu sou pró-vacina, gente, pelo amor de Deus. Claro. Sempre. E aí ele diz aqui, ó, bom dia, parabéns ao doutor Edilber pelo trabalho e pela clareza nas explicações. Muito nos orgulha a sua atuação na campanha contra a hanseníase e na Faculdade de Medicina de Campos. Brilhante trabalho. Você pode comentar, fica à vontade. Só agradecer a gentileza das palavras. E a Dilcé Trindade coloca aqui, eu não sei se ela está afirmando ou se está perguntando, eu vou colocar na condição de pergunta, porque aí é bom que a gente, se for da afirmação, mas fica aqui como pergunta. Essa doença é parecida com a esclerose múltipla? Não. Não teria nada a ver? Não, absolutamente nada a ver. E outra coisa, tem alguma área do corpo, assim, que ela, não vou dizer que ela prefere, mas que é mais suscetível? Sua pergunta é excelente, porque não tem. Não tem? Não tem. Pode dar nas mãos? Pode dar a lesão neurológica, como eu falei inicialmente, fundamentalmente face, braços e pernas, né? Membros superiores e membros inferiores. Mas pode estar restrita a uma mão, pode estar restrita a um pé, pode estar restrita a uma área da face. E a lesão de pele, ela pode dar em qualquer local, e aí é que entra um detalhe, porque se qualquer local pode ser um local que a gente não se veja com frequência, né?
Eu brinco com meus alunos, quem é que se autoexamina as nádegas? Ninguém. Ninguém faz isso. Não é verdade? Sim. Normalmente as nádegas é visto por parceiro, pela parceria sua que você tem, né? Pelo seu parceiro, parceira, pela sua parceria que vê quando você está tomando banho, essa coisa toda, não é? Você não para olhar. É um erro nosso. Nós deveríamos nos examinar, nos olhar, até não pensando só em hanseníase, mas pensando em inúmeras outras doenças, né? Eu tenho até um folclóricozinho sobre isso, porque eu posso depois contar para vocês, não nada a ver com hanseníase. Então, o exame da pele ele tem que abranger todo o corpo. E os contactantes, a gente examina o corpo todo. E não pode deixar de examinar as partes posteriores, nádega, coxa posterior, porque são locais que nós não olhamos, porque não estão fáceis de olhar. Aí você pensa uma pessoa idosa que tem dificuldade de se locomover, de virar o corpo, de torção do tronco, como é que ela vai se examinar? Entendeu? Se mora sozinha, mais ainda. Sim. Então, assim, são aquelas vulnerabilidades que a gente comentou anteriormente. Doutor Edilberto, era comum antigamente a gente ver muito, eu não sei se o nome era esse que falava exatamente, mas impinge. Né? Impinge existe, é um nome popular de uma infecção. Mas as pessoas, né, muitas vezes fica aquela meio que uma parte mais áspera, mais seca, né? Isso é confundido às vezes com a hanseníase. Eu lembro que na época da escola, a gente ia para a escola e marcava com a canetinha de volta para não se alastrar, já ouviu falar isso? A impinge é uma micose, né? Quer dizer, a micose geralmente coça, então assim, já começa a ficar aí a diferença, mas as pessoas que não conhecem, elas confundem com tudo, né? Confundem com tudo, mas a impinge é uma micose, e essa brincadeira de pintar com caneta, a gente fala que só serve para matar o fungo de rir, né? Porque um fica rindo do outro que está pintado, então o controle pode ser assim, né? O fungo ri tanto, né? Pesquisando aqui, o nome da reserva lá que o senhor falou, do Parque Estadual, seria Parque Estadual do Lagoa do Açu? Acho que é esse, sim. Também tem sede lá em Farol de Santo Isso. É um trabalho que a UENF vem fazendo há muito tempo e a gente fez essa parceria junto com a UENF e com eles, mas infelizmente foi frustrante por causa da chuva. Mas vai ter agora no rodoviário, então sexta-feira. Isso. Só falou dessa relação com a academia, né? E aí a gente aproveita, né, Cláudio, porque a gente está entrando aí que o senhor vai ter que sair porque tem uma reunião daqui a pouco, 9 horas. Na Faculdade de Medicina. E a gente aproveita para falar sobre essa relação com a academia, né? O senhor falou já de trabalhos que são feitos pela própria Faculdade de Medicina, qual o senhor é diretor, mas também em parceria com o ENF. Essa ação extramuros é muito importante nesse trabalho de conscientização, não só em relação ao hanseníase, mas de de todas as doenças, né? Como é que é essa relação hoje do programa, mas não só do programa com a Faculdade de Medicina e também com o ENF e outras academias? Então, eu acho que todas as instituições de ensino, né, elas devem estar inseridas no contexto social, e de preferência trazerem para a sociedade onde elas estão situadas benefícios. A UENF foi criada sobre essa premissa, né? E desenvolve isso muito bem. A Faculdade de Medicina ela faz parte da sociedade campista há 55 anos, então ela está inserida na sociedade e vem desenvolvendo ao longo disso não só a formação de médicos, mas a capacitação de profissionais de saúde como um todo, né? Além da Fundação prestar-se também um atendimento hospitalar, no Hospital de Relevância, que é o Hospital Escola Alvorovim, e do nosso Centro de Saúde Escola Custodópolis, que fica lá em Custodópolis, que também atende a população. Então, a fundação onde a faculdade pertencida, ela atende a população não só na parte educacional, mas também na parte assistencial. E essa parceria que a FMC tem, não só com a UENF, mas com outras entidades de ensino, é fundamental, não apenas para capacitar os nossos alunos na parte de pesquisa e de extensão, mas também trazer esse benefício. Como eu falei antes, a gente tem há mais de 20 anos uma parceria com a UENF, que é um centro de pesquisa de micobactéria, no foco na hanseníase, eles têm outras pesquisas em outras áreas, e mais recentemente a gente desenvolveu também, isso estou falando da minha área especificamente, com esporotricose.
A gente também tem, junto com o pessoal do curso de veterinária, um trabalho de esporotricose, que é uma outra doença que a gente poderia marcar para um outro dia. Eu acho importantíssimo. Que é uma endemia. Era uma endemia. Então, você assim, falou sobre isso? Foi lá na rua de casa, tá cheio. A gente podia marcar um outro dia para a gente falar só sobre esporotricose, porque é um detalhe importante, tem muita coisa importante da população. Já virou endemia, né? Já é uma endemia. Você tem uma escala de endemia... Depois tem... Epidemia quando você tem explosão dos casos, endemia quando você tem frequência regular de casos. Localizada. E depois tem aquela a pandemia. Que aí extrapola as áreas regionais. É aquela doença que está relacionada ao gato. Né? Exatamente. Teve um filho meu, a gente tem um gatinho, e um dos meninos, não o João, o outro, o Vitor, teve e acabou pegando na mão dele a mancha até hoje. Isso vem em encontro de várias coisas. Você teve um desenvolvimento de mudando um pouquinho da Hanseníase, teve o desenvolvimento de uma cepa do Sporotrix, uma cepa chamada Sporotrix brasiliensis, que se desenvolveu ao longo desses últimos anos. E se adaptou muito bem no gato, então ele se adaptou. E o gato tem um sistema imunológico vulnerável ao Sporotrix, que é o agente da esporotricose. E junto com isso veio essa coisa das pessoas passarem a ter o pet, né? Quase que todo mundo tem um pet, né? Tem um animal de estimação. A gente tem uma brincadeira que as pessoas estão substituindo filhos por animais de estimação, né? Espero que seja só uma brincadeira. Mas a gente vê isso com muita frequência. Vê o número de lojas de pet em Campos, acho que é menor do que o número de clínicas pediátricas. Por enquanto. Na pandemia foi... Brincando um pouquinho. Então, junto a isso, e o animal, o gato, ele também tem o fato de ser um animal territorial, né? Ele não fica restrito, então ele tem aquele... Ele busca muito isso. Então, tudo isso facilitou a disseminação da doença, mas acho que é um tema importante a gente abordar, vamos já deixar aí. Marcado para um outro dia. Então, não só para Hanseníase, mas para outra coisa. Né? Desculpa te interromper, ela é transmissível. Transmissível, caso... de lesão para lesão. Né? De lesão, não há transmissão interhumana. Não, o homem não passa para outro. Você precisa de um trauma para fazer. O animal passa... Porque ele traumatiza a pele. Homem. Ele traumatiza com a mordedura, com a arranhadura, entendeu? E aí a transmissão se dá dessa maneira, assim, mas não há transmissão interhumana, então já é um detalhe importante. Uma pessoa não passa para outra. Uma pessoa com uma ferida se encostar não passa para outra. Você tem que ter o gatinho um trauma. Precisa do tratamento. Claro, e aí entra, você vê esse monte de gato na rua. Aí entra uma coisa interessante, que seria a chamada saúde única, onde você tem uma abordagem não apenas do humano, mas também dos animais, porque a transmissão se faz, e aí você vai tratar só o humano e o animal não fica tratado, como é que vai ser? O dinheiro do SUS já para isso não vai, aí busca, aí a coisa se desdobra. Aí tem que entrar o CCZ na jogada. O Carlos Moraes falou sobre isso aqui. Nós tivemos um seminário na faculdade, na última semana científica, no congresso, que foi muito bacana. A gente veio junto com o pessoal da UENF, na veterinária, o pessoal do CCZ, foi um seminário muito interessante falando sobre isso. Estou disponível se você quiser chamar o pessoal. Sim, vamos sim. Entendeu? A Adriana, professora de veterinária, que está à frente conosco, o pessoal do CCZ, eu acho que é uma discussão bacana. Com certeza. Tá? Então, assim, temos outros trabalhos, a faculdade esteve linkada a um grupo de pesquisa também de medicamentos, de desenvolvimento de tratamentos para Covid. Temos muita coisa e a Faculdade de Medicina, com a nova gestão da Fundação, né, do professor Geraldo Venâncio e sua equipe, a gente tem muita novidade que vai acontecer em 2023. Eu não vou adiantar, não. Não vai, não? O programa estava só esperando. Não, eu vou deixar a gente assinar os contratos que estão para vigir aí. Nem um spoilerzinho pode dar? O spoiler eu posso dar que vai ser uma mudança da portaria, né? A gente está fechando uma entrada nova da faculdade. Que vai ser pelo Alberto Torres, mas não na esquina, né? Um pouquinho antes da esquina, pelo prédio novo, que a obra do prédio terminou, e a gente então está refazendo a entrada da faculdade ali, que vai ser a entrada dos alunos, a entrada nova, e vamos entregar agora em final de fevereiro, junto com a portaria nova, a área de lazer dos alunos, que tinha sido interditada por conta do prédio novo. A gente vai devolver essa área para eles, que eles chamam de Carpe Diem, e com toda remodelada, toda com ar-condicionado, toda climatizada. Assim, essa é uma grande mudança, né? Porque é uma mudança de entrada, né?
do prédio, uma nova entrada para os alunos, uma maior área para eles de convivência. Esse prédio novo não estava em funcionamento ainda? Não, ele já vem de funcionamento, ele foi liberado parcialmente, mas a parte de baixo, por conta da obra, ela estava interditada. Ela ficou interditada há mais de 5 anos, né? Ela está interditada há 6 ou 7 anos. Então os alunos ficaram sem ter uma área de convivência, uma área de lazer, o que é muito importante para todas as escolas, para todas as faculdades. E o aluno de medicina, isso os trabalhos mostram, não sou eu que estou falando enquanto diretor, mas os trabalhos mostram, ele tem uma sensibilidade muito maior, um nível de estresse, um nível de comprometimento mental muito maior do que outros, porque ele lida com morte, ele lida com doença, ele lida com vulnerabilidades sociais de uma forma muito intensa. E vários motivos favorecem que essa sensibilidade dele. Então ele precisa ter área para brincar, para jogar, para fazer esporte, para relaxar. E indo ao encontro disso, né? Ao interagir. Isso ao encontro, isso eu posso dar o spoiler, né? Isso eu posso dar o spoiler porque já está contratado. Agora, no início do semestre, a gente está recebendo um grupo de consultores que são de uma consultoria da USP, que trabalham exatamente essa coisa da saúde mental do estudante de medicina. A gente fez um contrato com eles estão vindo para campus fazer um trabalho conosco, para a gente dar uma sustentação psicológica, uma sustentação de currículo, uma sustentação de relação interpessoal, uma relação com os professores. Agora, no nosso curso de medicina, isso começa já, fevereiro já. Doutor Edilberto, o senhor está há quanto tempo à frente da... Eu estou há 5 anos, os mandatos da faculdade são 4, né? A gente entrou em 2017, mas por conta da pandemia houve uma extensão de 1 ano e nós fomos reeleitos ano passado por mais 4 anos de mandato. Então nós estamos no nosso 2º mandato, eu, o professor Luiz Clóvis, que é o nosso vice-diretor, sem o qual eu não estaria nessa direção, porque não é uma direção de uma pessoa, é uma direção de um grupo, né? Os coordenadores trabalham de forma ativa, a gente só consegue fazer as coisas porque tem pessoas trabalhando junto conosco. Sim, ninguém faz nada sozinho. Hoje a faculdade tem uma ampla área de cursos, uma ampla opção de cursos, tem até farmácia, né? Sim, a faculdade de medicina hoje só é medicina e farmácia. Medicina e farmácia? Hoje é só medicina e farmácia. Mas a gente está buscando... Aí não, de curso de aperfeiçoamento. Sim, e outras coisas virão, mas esse eu não posso dar spoiler não, porque só posso dizer a vocês que coisas muito boas virão. Mas você falou que tem professora de veterinária lá? Não, o trabalho nosso veterinário é com o ENF. Com o Hospital da... exatamente. Sim, perfeito, desculpa. Mas a gente tem uma interação não só com o ENF, mas com o IFE, com todas as outras faculdades, né? Com a UF. E com os hospitais também, além do Álvaro Alvim, que pertence à Fundação. Os nossos alunos, na verdade, eles passam por todos os hospitais de campos, né? Os plantadores de cana, o HGG, Ferreira Machado, o Beneficência, Santa Casa, né? E estamos, inclusive, na Santa Casa de São João da Barra, onde nossos alunos fazem uma parte do seu estágio do internato lá, porque lá tem uma emergência um pouco diferente da emergência aqui do Ferreira Machado e eles estão gostando muito. Então a gente tem na UPA também, a gente tem parceria com a UPA, com o Estado, então a gente tem uma capilaridade muito grande de áreas de atividade dos alunos, e em particular no internato. E ações de extensão são desenvolvidas, né? Em escolas. A gente tem uma ação muito interessante que está acontecendo de avaliação oftalmológica, de avaliação nutricional, de avaliação de desenvolvimento psicomotor, que é feito com a pediatria, né? E o professor Eliane Casemiro, que é a nossa coordenadora de curso e também professora responsável do curso de pediatria, e o professor Ricardo Guerra Peixe, que é de oftalmologia. Então eles têm um trabalho conjunto numa escola aqui em Custodópolis também, e além de outras atividades que a gente desenvolve e ações educacionais que a gente faz o ano inteiro, como tem o Dia do Autismo, suicídio e tudo mais, a gente está sempre aberto. E muitas delas abertas à população, né? Sim. Tem uma outra coisa que eu posso falar, porque está acontecendo, né? O nosso anfiteatro está sendo totalmente reformado, né? Então, trocou todo o carpete foi tirado, todos os carpetes da parede, do chão, está tudo sendo reformado, deve ser entregue agora. E tem muita coisa para acontecer. Tá? A gente anunciou aqui no início do programa, acabou que o tempo está passando aqui, a conversa boa com o doutor Edilberto, e a gente não falou.
Mas só registrar, tem o semáforo da 28 de março, acho que é um dos cruzamentos mais movimentados de Campos, um deles, né? Com a Beira Valão. Eu estou percebendo aqui que não dá para ver o semáforo pelas imagens do Senzanet, mas eu estou percebendo que ele tá parado. Desde ontem à noite. Desde ontem à noite? Rapaz, parado. Eu tô que chega a dar um frio assim na espinha. Porque os carros vão avançando na medida que ele está parado, você não tem nenhum guarda ali para orientar. E Formosa com 13 de maio também. Formosa com 13 de maio também, olha aí. Exatamente. Ontem, pelo menos estava quando eu vim para cá. Ontem à noite eu passei por esse que você Quer dizer, se está desde ontem, o MTT já poderia ter providenciado aí junto da guarda, um guarda para orientar ali. A gente... Só fechar com... Doutor, te interrompendo, a gente não falou do câncer de pele. Seria bom. Eu ia entrar nisso, mas assim, eu só pedi só pra gente... Já são 8h35. Tem que liberar ele. Mas rapidamente, eu só falou dessa questão da interação, né? Dessa questão da saúde mental, emocional dos alunos é importantíssimo, porque eles passam muito tempo dentro da faculdade. Eu tenho amigos que ficam ali o dia todo, pode-se dizer, né? E então é muito importante realmente esse fortalecimento. Agora falando também sobre essa questão da faculdade ser espaço para a qualificação também de profissionais da área de saúde. Eu vi que, por exemplo, há uma proposta para a descentralização do atendimento da hanseníase, para que as UBSs, e eu vi que vocês fizeram também um trabalho lá na Faculdade de Medicina, né, em parceria, obviamente, com a Prefeitura, para qualificar esses profissionais para esse diagnóstico, inclusive, precoce, né? E vai ter esse atendimento nas UBS? Como vai ser isso? Ou vai ter a UBS para fazer esse atendimento mais especializado também? A atenção básica está responsável por essa descentralização, né? Foram selecionadas 6 unidades de atenção básica para as equipes serem retreinadas, né, e fazer esse atendimento, porque é preconizado por uma portaria ministerial desde 2010 que o atendimento da hanseníase ele é descentralizado e o programa seja uma referência para os casos de dúvida, uma coisa assim, porque fica mais perto da residência das pessoas. Então, isso está acontecendo, a gente já teve com o pessoal do IPS, vai para a Lagoa de Cima, tem 6 lugares selecionados que vão ser polos de descentralização. Isso já está acontecendo com a atenção básica. Mas voltando um pouquinho do que você falou, que é o papel da faculdade junto à capacitação da população ou dos profissionais de saúde. A faculdade sempre esteve aberta para isso, desde sempre, e faz esse papel de parceria com a Secretaria de Saúde, e com outros órgãos para isso, abrindo suas portas não só para espaço, mas também fazendo capacitação real disso. E uma das mais importantes que nós tivemos recentemente foi para a tropa dos policiais militares do Segurança Presente, que fomos procurados pelo médico responsável, o capitão Flávio, se nós poderíamos fazer um treinamento em primeiros socorros dessa tropa, que são em torno de 50 policiais militares. E a faculdade se prontificou imediatamente e eles 50 foram treinados para primeiros socorros na faculdade e nós, na oportunidade, estendemos ao comandante do 8º BPM que fizéssemos isso não só nessa tropa de 50, mas numa extensão maior, naquele entendesse que seria pertinente, da tropa nossa, porque todos nós estamos passíveis de precisar disso. Rapaz, a qualquer momento, né? Você me lembra aí com esse tema, esse treinamento, fato importante, criança engasgada, que é muito, muito comum e os pais não sabem. Exatamente. Aliás, ninguém treina para isso, né? E também parto de emergência, aquele parto ali no carro. Você não comentou, mas eu sou coronel médico do bombeiro reformado, né? Sim, então eu corri em ambulância há mais de 20 anos, né? Nós não falamos. Não, se for falar o currículo todo, corri mais de 20 anos na ambulância, praticamente quase que o tempo todo em Macaé, mas esse tipo de atendimento pré-hospitalar é importante, alguns é importante que a população saiba como fazê-lo, né? Então, a gente treinando a tropa da Polícia Militar, nós estamos nos protegendo para futuros males que podamos estar. Tá? Então vamos finalizar rapidinho. Eu acho que ele vai dar curso na faculdade, estou pensando aqui, farmácia e medicina, né? Tem as especializações. Acho que vai entrar enfermagem aí nessa jogada aí.
Mas ele não quer adiantar? Eu O respeito. que não está no papel a gente não pode Não falar, fala. porque senão a gente depois pode Isso, morder a pode, língua, né? compre. Morder a língua. Então, mas Esse- eu posso garantir que muita coisa boa vai acontecer em 2023 com a Faculdade de Medicina à frente. Posso garantir. É que é radialista, jornalista, ele gosta de data. Eu sei. Aí o cara fala, ó, dia 1º. Assim que tiver assinado, a gente volta aqui e dá para vocês o spoiler. Aí já não vai ser mais um spoiler, vai ser ser um efetivo. anúncio. Eu me prometo dar aí para vocês em primeira mão. Isso realmente foi uma mudança muito importante com a gestão do professor Geraldo Venâncio e a sua equipe. Uma mudança de mentalidade, de a gente sair realmente para o mundo, vamos dizer assim, e é isso que a gente vai fazer. A gente só como um compromisso com o nosso ouvinte, né, Cláudio? A gente falou que a gente falaria um pouquinho sobre verão, a gente logo sei que a gente poderia fazer um programa também sobre isso, mas só para a gente alertar as pessoas, né, nesse período, a importância da prevenção, né, principalmente que a gente vive no verão, os corpos estão mais à mostra, as pessoas estão mais na praia, a importância da prevenção e também a qualquer sinal também procurar um profissional, né? Isso. Na verdade, o câncer de pele é o câncer mais frequente do que acomete o ser humano, né? De todos os cânceres, o câncer de pele é responsável por cerca de 30% a 40%. De todos eles, se você botar próstata, mama, intestino, todos, 30% a 40% é do câncer de pele. Dos cânceres de pele, nós temos 3 mais frequentes, que é o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma, que é o mais agressivo desses 3, e esse realmente mas eu também, por sorte, também o menos frequente, ele acomete em torno de só 5% dos cânceres de pele na sua estatística mais forte. Porém, assim, então os mais frequentes eles são menos agressivos, mas são destrutivos no local. E o grande provocador do câncer de pele é a exposição contínua ao sol. E por isso essa prevenção ela tem que ser feita desde a tenra idade, ou seja, desde as criancinhas. A gente não deve levar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sobrinhos para a exposição solar depois das 10 horas. Das 10 às 16 horas, o sol tem muita radiação. Então esse é um horário que realmente é proibitivo. Infelizmente, as pessoas, na época de férias, verão, querem dormir um pouco mais tarde e acabam indo para as praias nesse horário. Então, se não tem jeito, então o jeito é remediar, né? Se não tem jeito, jeito há de remediar. Então, filtro solar, boné, chapéu, óculos escuro, roupas UV-Line, né? De fotoproteção que agora tem. O menos exposto que você for para você curtir o ambiente, curtir a praia, curtir o mar, né? Ninguém tem, dermatologista não tem nada contra água salgada, né? Nem contra vento. O que ele não gosta é do sol irradiante para queimar a pele. Queimadura solar, aquela de formar bolha e descascar, isso é uma agressividade à pele muito grande e é um fator provocador de melanoma. Isso já está bem estudado ao longo dos anos. Então, assim, quem são as pessoas mais vulneráveis? Pessoas de pele muito clara, olhos claros, cabelos claros, né? Genética muito clara, né? Que não é um mote da nossa população, a gente tem uma população muito miscigenada, então, na classificação de cores da pele, né? Que vai de 1 a 6, a nossa população está em torno de 4, 5, né? Mas isso não impede que você faça uso do protetor. O protetor solar deve ser num fator no mínimo de 30, tá? 30 a 10 que a gente chama, o fator de proteção solar 30 e o fator de proteção de UVA 10. Então é 30 a 10. Hoje ele já vem com essas duas medidas. Fatores maior que isso, você pode comprar? Pode, mas a proteção efetiva vai ser desconsiderada estatisticamente. Então 30. E qual é o melhor filtro solar? É aquele que você gosta, aquele que se adapta a você, que você sente prazer em colocar na pele, que não te incomode. Então, se é uma pessoa, homem não gosta de nada grudento, né? Então tem que ser alguma coisa mais de gel, né? Evitar aqueles que são mais facilmente que saiam na água, aplicar cerca de 20 a 30 minutos antes da exposição, porque ele é um produto químico, ele precisa de um tempo para ação. Existem os químicos e físicos, né? A base de óxido de titânio, o famoso pasta d'água que os surfistas usavam, né? Então esse é um fator importante para a criancinha pequena, é ainda um fator muito importante de uso. Usar de 20 a 30 minutos, e se você tiver diretamente em ambiente de água, mar ou piscina, e suando muito, a cada 2 horas reaplicar.
São condições importantes. E os trabalhadores de sol a sol que a gente tem? Sim, esses também... Sim, esses são mais expostos... Que não são só trabalhadores de verão. Não, exatamente. Eu costumo mostrar com evidências fáceis, você pegar a pele da pessoa de um braço e botar o braço dela apoiado no abdômen, né? Você vai ver que são duas peles completamente diferentes. Por quê? Porque uma esteve exposta continuamente ao sol e a outra protegida do sol, né? Isso fica mais evidente com mais idade, né? A pele vai ficando atrófica, vai ficando fina, vai ficando com manchas. São alterações de senescência, tanto da idade quanto da radiação, né? do envelhecimento. Mas a suspeição do câncer, para não deixar a sua pergunta sem resposta. Qualquer ferida que ocorra na pele sem uma razão e que não cicatriza tem que ser investigada, por menor que seja, né? O contexto da pele geralmente vem pequenas outras alterações, que são lesões que são consideradas pré-câncer, que são tratadas com cremes e que abortam o desenvolvimento do câncer. Mas as feridas não cicatrizáveis, elas têm que ser alertadas. E o melanoma são lesões com alteração de cor, né, que podem vir de pintas já existentes ou aparecerem do nada. E normalmente com algumas características, são pintas maiores do que 6 milímetros, pintas que têm cores diferentes, pintas que têm contornos diferentes, né? que tem uma evolução, que é uma pintinha virou um pintão, né? Uma pinta que não coçava passou a coçar, arder, fustigar. Pequenas alterações devem ser de alerta. Tá? E aí, voltando à coisa do folclórico que eu falei, há muitos anos atrás, a história do folclore que eu acho que é boa, para marcar a importância disso. Meus meninos ainda eram pequenos, estavam na auxiliadora e eu ia levá-los lá dentro, né? Tem aquele corredor lateral da auxiliadora que ficam uns banquinhos ali sentados. E aí eu fui deixar um dos meus filhos lá dentro da escola e quando eu estou voltando, tinham duas mulheres conversando, uma de costa para mim, né, sentada, e outra de frente no corredor. E a que estava de costa, estava com uma roupa, uma blusa com as costas meia decotada e com uma lesão nas costas dela, que, como olhar dermatológico, aquilo me chamou a atenção e me incomodou profundamente. Eu não conhecia a pessoa, né? Não conhecia com quem ela estava conversando, então não estou fazendo nenhuma coisa passível de erro, não estou citando nomes, mas então aquela lesão me chamou a atenção e eu fiquei num dilema, né? Como eu faço para abordar essa pessoa que eu não conheço, achando que ela tem uma lesão grave nas costas? E aí eu parei algum tempo e falei, eu não posso ir embora com isso na cabeça, porque não é certo. Eu voltei e falei assim, me desculpe, interrompi a conversa, eu sou médico, não disse meu nome, nem falei que eu era dermatologista, e falei assim, alguém já viu essa sua pinta nas suas costas? Aí ela, não, eu digo, então procura um médico. E fui embora, fiz meu papel, né? E por acaso ela me achou depois no consultório e voltou, depois vim ver minha pinta. E era um melanoma, né? Que se ela não tivesse tratado a tempo, poderia colocar a vida dela em risco. O melanoma é um tumor metastático, né? Potencialmente metastático, e que pode levar a óbito. Então, se você atentar para isso, tá? Então, olhar as costas, olhar as nádegas, olhar a coxa, olhar a sola do pé, né? Áreas que normalmente a gente não se autoexamina. Não, aí o papel do médico é esse. E do autoexame. É humanitário. Tem que ser humanitário. E aí, extremamente delicado. Exato. Como é que você aborda uma pessoa que você não conhece, né? Que você não sabe com quem está conversando, né? Ainda mais nesses tempos não aí, modernizados. Ainda bem que já tem mais de 20 anos isso. Foi a salvação. Mas hoje também tem, claro que essa coisa de ódio aí, tem muito, né? Mas hoje tem muita gente boa, tá doido? Para nossa alegria, né? A maioria. A maioria é boa. Caro Edilberto Pellegrini, olha, se deixar já são 8h50, sua reunião vai atrasar, nós não queremos atrapalhar mais. Muito obrigado pela sua presença. O compromisso da gente falar sobre o outro tema, depois o Rodrigo, né, desenrola aí com o senhor. Mas, sobretudo, o agradecimento aqui pela presença no programa e por poder fazer desse programa um agente de informação. Se o senhor falava em nos aplaudir, quem tem que aplaudir aqui alguém é a gente que tem que aplaudir o senhor,
por nos fazer como esse agente de informação e de fonte até de pesquisa, como eu disse, vai ficar gravado aí disponível para toda a população. Quiser pesquisar, ouvir mais tarde, fique à vontade. Eu agradeço o convite a todos vocês e parabenizo de novo a oportunidade de poder, nesse janeiro roxo, trazer um pouco mais de conhecimento para a população sobre a hanseníase, doença que, como foi falado inicialmente, milenar, mas que é curável, tratável e a gente pode ficar livre dela. Obrigado, Cláudio. Obrigado, doutor Edberg. Obrigado, Marcelo, todo mundo que acompanha a gente. E amanhã estamos de volta. Bom, conversamos aqui então ao vivo com o Dr. Edilberto Pellegrini, dermatologista, coordenador do programa de controle de hanseníase, que nós falamos, o endereço é em Guarulhos, lá na Avenida Santa Rosa, né, doutor? Santa Rosa sem número. Na lateral do HGG. Isso. É isso? De frente pro... Estacionamento do shopping. Estacionamento do shopping. Que também encheu d'água ontem, né? O Guarulhos Plaza, minha nossa. Aliás, ontem foi, né, atípico também. E, além do coordenador do programa de controle de hanseníase, diretor da Faculdade de Medicina de Campos. Fechamos por aqui a edição de hoje, agradecendo a você pela audiência, pela companhia. Amanhã de volta às 7 da manhã, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e Vacinas Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Nascida em 2001, a